Olá, muito bom dia, começando agora mais um programa da família, aqui por este canal. Espero que o programa de hoje possa fazer a diferença na sua vida. E no programa de hoje uma palavra muito especial, ministrada pelo pastor Gilson César. E novamente quero te dar um recado. A Igreja da Família está sempre de portas abertas para te receber. É só você conferir o nosso endereço e vir aqui em todo o nosso horário comercial. Você pode ter o atendimento da pastora Marlene ou também do pastor Paulo Rufino. Você pode ligar aqui para a pastora Marlene pelo telefone que está aqui no vídeo, o Lucas está colocando, e ser atendido com o maior carinho. A Igreja da Família de portas abertas. Agora eu te convido para conferir os dias e os horários de nossas reuniões. Terça-feira, 6 horas da manhã, Café da Manhã com Deus. Quarta-feira, às 20 horas, Noite da Esperança. Quinta-feira, às 22 horas e 30 minutos, Vigília. Sexta-feira, às 23 horas, Ponto Alto. Sábado, às 20 horas, Culto de Jovens. Domingo, às 8 horas e 30 minutos, Culto Matinal. Domingo, às 10 horas, Escola Bíblica. Domingo, às 18 horas e às 20 horas, Culto da Família. A Igreja da Família, o programa da família, toda a nossa equipe quer mandar um alô super especial para o Brunão do Ministério Morada, que se casou no último domingo. Que Deus possa abençoar você, Brunão, que Deus possa abençoar também você, Miriam. Deus abençoe e te dê tudo de bom para vocês nesse novo caminho, nesse novo projeto de vida. E para você que assiste o programa da família, eu quero te fazer um convite muito especial para conhecer na cidade de Olímpia, toda sexta-feira às 11 horas, o projeto Rede Jovem. Não perca, é bênção para sua família, é bênção para seu filho, então apoie, leve ele lá, projeto Rede Jovem, toda sexta-feira, às 11 horas, na cidade de Olímpia. Agora eu te convido para conferir o momento maior desse programa, que é a ministração da Palavra de Deus, com o pastor Gilson César, o casamento à prova de Cristo. Não perca, seja abençoado, porque Deus tem o melhor para você. Jó 42:10 diz o seguinte: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este estava orando pelos seus amigos. Olha o posicionamento desse homem, desse patriarca. Que sorte é esta, pastor, que foi mudada? Para entender essa mudança, para entender esta restituição daquilo que tudo que tinha sido tomado deste homem, de toda situação adversa que ele estava vivendo, e o Senhor disse que o dobro de tudo que ele possuía, ou seja, o Senhor Deus, novamente eu tenho que me localizar lá no início do livro de Jó, que diz que havia um homem na terra de Uz, cujo o nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Ponto número 1, eu estou falando de um cidadão que tinha uma responsabilidade com Deus. Eu estou falando de um marido, eu estou falando de um pai íntegro, que não se desviava do mal, que se desviava do mal, ou seja, ele percebia a situação adversa e ele se desviava do mal. Um homem temente a Deus. Você como pai de família, você como marido, você como sacerdote real da tua casa, você tem que buscar na palavra de Deus orientação para quê, pastor? Orientação para vencer as crises. E eu posso compartilhar com você, igreja, eu posso compartilhar com você que nos assiste neste momento, que este homem, um latifundiário, o número 1, esse homem era rico demais. Eu percebo pela palavra de Deus que ele tinha um ativo muito grande, ele tinha muitos bens, muitas posses, mas este homem, além de rico, este homem que eu estou contando a história para vocês, era um homem temente a Deus. Infelizmente muitos homens nos dias de hoje tão pobre, eles são tão pobres, mas tão pobres que a única coisa que tem é dinheiro, pessoas que estão se dando, se empenhando, sabe, gastando toda a vida em busca somente de dinheiro. Pastor Gilson, mas é errado eu conquistar, é errado eu adquirir, é errado eu viver uma vida
com muito dinheiro, não é errado, mas isso não pode ser prioridade na tua vida, e a Bíblia te fez para que você tenha domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre o dinheiro. Mas o que eu percebo que existe muitas pessoas, elas não têm tempo para a família, não tem tempo para Deus, não tem tempo para os amigos, não tem tempo nem para si. Por quê? Porque ela está sendo dominada pelo dinheiro, mas não é o que eu vejo na vida de Jó. Mas continuando a leitura no capítulo 1, e você pode nos acompanhar aí na sua casa, você pode também depois estudar minuciosamente a vida deste homem. Diz que ele era pai de 7 moços, de uma grande família. Ele era pai de 3 moças, ou seja, esse patriarca, esse homem, esse líder, e eu consigo observar a vida de Jó. Era um pai cuidadoso, era um pai que gastava tempo com os filhos, era um pai que gastava tempo com a esposa. Por que que o pastor pode afirmar isso? Porque a palavra de Deus, ela mostra isso de forma clara, porque na hora da dificuldade, na hora da crise, na hora da situação adversa, essa família conseguiu suportar todo tipo de crise. A esposa não abandonou, sim, ela se manifestou de forma contrária, ela se manifestou no momento de estresse, ela falou coisas que não deveriam ser ditas naquele momento de dificuldade, mas ela estava ali ao lado do marido dela, ela estava ali suportando todo tipo de dor, caminhando, e olhando para a história desse patriarca, olhando para a história desse personagem que nos foi deixado aqui, para que a nossa fé possa ser algo real. Ele passou por uma crise terrível, uma crise financeira. Primeiro ponto que eu posso observar aqui, que Jó, que era proprietário de muita coisa, Jó, que era um homem que tinha muito dinheiro, um homem que com certeza se acostumou com o bom e com o melhor, e é muito fácil se acostumar com o bom e com o melhor. É fácil demais adorar a Deus quando o progresso está presente, quando é promovido na empresa, quando consegue comprar do bom e do melhor para os filhos, para a família, quando consegue, saciar aquela vontade de ter determinadas coisas, objetos, situações. É bom demais louvar a Deus, mas o que eu percebo aqui, que este homem, ele teve que ser verdadeiramente, não somente um homem natural, mas ele teve que ser um homem de Deus. Por quê, pastor? Porque num determinado dia, algo que este homem, que esta família, algo que eles não estavam esperando aconteceu. Ele perdeu todos os bens, ele perdeu, aquele ativo todo, aqueles animais. Era um fazendeiro, um pecuarista, nos dias de hoje seria um magnata, e de repente, ele perdeu. Número 1, venceu a crise financeira, aquela família continuou forte, a mulher de Jó ficou presente, depois da crise financeira, é fácil se acostumar, como eu já disse, com coisas boas, mas eu quero ver se acostumar com coisas difíceis, e não é isso que Deus tem para a tua vida. Mas tem que estar bem consciente que quando você faz um juramento no altar, é um juramento para toda a vida, e em todas as situações. Eu estarei na riqueza e na pobreza. Continuando a história do nosso personagem, eu vejo que ele venceu também uma crise familiar. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. A Bíblia me conta que Jó era um homem, um pai muito presente, porque ele se preocupava com os pecados dos filhos, e ele oferecia. Olha a preocupação dele: vai que de alguma forma um dos meus filhos pecou, de alguma maneira não percebeu, mas vamos oferecer algo para Deus. O que é isso? É um pai presente, porque apresentar uma religião para a família não é somente falar que tem uma religião, mas é viver, é renunciar ao pecado. Essa família aqui, a família de Jó, meu Deus, que tristeza, ver lá um filho, é a dor mais. Talvez alguém está nos assistindo e chorando por um filho que partiu, talvez você tenha uma história triste, uma morte inesperada, e só você sabe a dor que você sentiu quando aquela criança que era a tua alegria, aquela criança que enchia, de satisfação o teu coração, o teu orgulho, porque você olhava para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele jovem,
E talvez uma situação, esse mundo tenebroso, talvez acabou levando, os nossos jovens estão se consumindo pela velocidade, pelas drogas, pelos vícios. E só o pai que perdeu um filho sabe da dor que eu estou falando. Eu não consigo imaginar, porque eu não passei por isso. Eu vejo a história desse homem, ele perdeu 10 filhos de uma vez. Um rio de lágrimas. E a mulher do lado. E a mulher presente. Eu não vejo a mulher dele indo embora em hora nenhuma. Procurei aqui no livro de Jó. Ela não foi embora. Uma crise familiar. Os filhos de Jó, ou melhor, a ausência dos filhos de Jó, essa crise familiar não afastou Jó da presença de Deus. Mas infelizmente existe muita crise familiar que tem afastado homens e mulheres de Deus. Talvez você desanimou de uma igreja, talvez você desanimou da tua fé, talvez você está aí trancado no teu mundo, talvez você está aí vivendo esse momento de depressão, deprimido, porque uma crise familiar. Mas eu noto aqui na palavra de Deus que essa crise familiar não abalou a fé desse homem. E continuando a nossa história, eu quero entrar um pouquinho nos nossos dias, mas eu quero finalizar aqui. A Bíblia diz que, depois de ter perdido todos os bens, depois de ter perdido os filhos, Jó perdeu a saúde. E eu posso, com certeza, deduzir que essa crise na saúde de Jó, eu vou ser explícito aqui e aí, porque a palavra de Deus me dá esse direito de ser explícito, e é algo que tem atacado os nossos lares e é motivo de muita separação. Eu posso afirmar, essa crise na vida de Jó, na saúde de Jó, acabou provocando uma crise sexual. Pastor, como que você fala um negócio desse? Eu falo olhando para a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que ele, no verso do número, está aqui, 2:8, Jó sentado em cinzas. Olha a situação, vê se isso daqui vai provocar um clima. Não, perdeu dinheiro, perdeu os filhos, não. Vê se aqui vai lembrar um momento agradável. Olha aqui, Jó 2:8. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se.